Muito bem-vindos ao Porto Nerd! Eu sou o Porto e serei seu nerd hoje. Deadpool e Wolverine tá nos cinemas e, maluco, o Capitão Referência teve uma overdose nos cinemas. Sério, é tanta referência, mas tanta, que a gente fica perdido. Eu até fiz um vídeo aqui, que você pode ver aqui em cima, onde eu falo um pouco sobre todas as referências que a gente tem no ambiente em que o Deadpool e o Wolverine estão. Nesse vídeo de agora, eu vou falar sobre os personagens que aparecem e o que eles referenciam. Então, caso você não queira spoilers, eu sugiro ver esse vídeo depois. Beleza? Dito isso, eu quero voltar só um pouco no tempo para dar uma introduçãozinha. Lá em 1900 e pouquinho, a Marvel estava falindo. Por estar falindo, a Marvel pegou e vendeu os direitos de muitos dos seus personagens-chave para estúdios de cinema para tentar conseguir uma grana e se manter viva por mais tempo. Nesse processo, o estúdio da Fox, 20th Century Fox, conseguiu direitos de diferentes personagens, sendo os X-Men, Quarteto Fantástico, Demolidor, dentre alguns outros. Esse foi um dos motivos do MCU nunca ter usado os X-Men, o Quarteto Fantástico e nenhum desses personagens maiores que eles tinham, porque basicamente eles não podiam, os direitos estavam com o estúdio da Fox. Mas avançando o tempo um pouco, em 2019 a Disney comprou a Fox e com isso recebeu de volta os direitos de todos os seus personagens. Então esse filme do Deadpool e do Wolverine, além de ser um filme do Deadpool, também é uma carta de amor a toda essa história. É uma carta de amor a todo o universo cinematográfico que nunca fez parte do MCU e nunca nem foi um universo cinematográfico de verdade, mas criado pela Fox desde os anos 2000 e seguindo. Então, grande parte das referências que a gente vê no Void são disso. Ele está encerrando essa fase do passado, falando que todos esses personagens foram pro Void, então as linhas do tempo deles foi apagada, mas eles sobreviveram e estão lá, e a partir de agora é o futuro do MCU. São muitos personagens e a gente fica muito perdido, mas não se preocupa que eu vou ajudar da melhor forma possível. A partir de agora, terreno cheio de spoilers, então vem comigo! A primeira aparição que a gente tem é do Chris Evans, que ele reaparece e o filme até faz um fake out em que ele faz parecer que ele vai ser o Capitão América, mas na verdade ele é o Tocha Humana, personagem que foi introduzido pela primeira vez no filme do Quarteto Fantástico de 2005 e que reapareceu no filme Quarteto Fantástico e Surfista Prateado em 2007. E ele até comenta em um determinado momento que outras pessoas do universo dele acabaram caindo ali, o que nos dá a entender que o Reed Richards, Susan Storm e o Ben Grimm do universo dele acabaram ali, mas provavelmente já morreram. Depois que o Tocha Humana aparece, começam a vir os capangas da Cassandra Cain, e neles a gente começa a ver um monte de rostos conhecidos. O primeiro deles é o Groxo, que apareceu pela primeira vez no filme X-Men dos anos 2000. Quando ele apareceu lá, ele estava trabalhando pro Magneto e com a Irmandade de Mutantes e lutou contra os X-Men. Os poderes dele envolvem a língua dele, que é super grande, ele consegue cuspir bolas de cuspe, tem super agilidade e uma aparência toda estranha. A última vez que a gente viu o Groxo foi quando ele lutou contra a Tempestade e a gente teve essa incrível pérola da Halle Berry. Sabe o que acontece com o sapo quando é pego por um raio? O mesmo que acontece a todo o resto. Aí ele saiu voando, caiu no oceano e supostamente morreu. Porque tomou um raio na cabeça! A segunda aparição é de outro personagem dos X-Men dos anos 2000, que é ninguém menos do que o Dentes de Sabre, o inimigo número 1 do Wolverine. Ele apareceu lá nos anos 2000, também trabalhando pro Magneto, e ironicamente o destino dele foi parecido com o Groxo, onde ele tomou uma rajada óptica do Ciclope e foi jogado da Estátua da Liberdade pro meio do oceano. Aqui ele aparece com o Wolverine e eles finalmente têm a luta final que não aconteceu no filme dos anos 2000 e que dura 10 segundos. Os poderes do Dente de Sabre são parecidos com o do Wolverine, mas o interessante é, aparentemente ele não tem o mesmo fator de cura, porque ele morreu aqui, ou o fator de cura dele é reduzido, então eu achei isso meio interessante, sabe?
Mas ok. Outra coisa legal é que esses dois personagens, eles foram rescalados mais pra frente nas histórias dos X-Men no cinema. O Dente de Sabre ele foi rescalado no filme do X-Men Origins Wolverine. E o Groxo foi rescalado, se eu não me engano, é no filme do X-Men Dias de um Futuro Esquecido, em que ele é colocado como um outro ator. É interessante que os dois tiveram fins parecidos e foram os dois rescalados. O próximo personagem apareceu pela primeira vez em X-Men 2. É ninguém menos do que o Pyro, um mutante que tem o poder de controlar chamas. Ele apareceu pela primeira vez como um estudante da Escola Xavier, antes de acabar acreditando no que o Magneto estava vendendo e se tornando um acólito do Magneto e do grupo dele, que queria acabar com a relação dos mutantes e os humanos. Ele apareceu em X-Men 2, depois em X-Men 3, onde ele lutou contra o Homem de Gelo, tomou uma cabeçada e desmaiou. A gente achava que ele tinha morrido em X-Men 3, porque lá no final a Jean Grey surta, porque ela é a Fênix Negra, de novo, e ela destrói todo mundo que tava lá. E se o Pyro tava desmaiado, ele foi destruído. Só que não, porque mais pra frente, em X-Men Dias de um Futuro Esquecido, a gente tem uma cena em que mostra uma parede cheia de lembranças dos mutantes que foram mortos. E uma dessas lembranças é o isqueiro que o Pyro usava lá no X-Men 2, o que leva a entender que ele sobreviveu ao confronto final e acabou morrendo no futuro pelos Sentinelas. Uma outra coisa interessante é que a roupa que ele tá usando é uma referência direta ao uniforme que o Pyro usa nas HQs dos X-Men do universo Ultimate, tirando pela máscara, que nos quadrinhos ele usa uma máscara porque o rosto dele é todo queimado, mas no filme claramente não usa. Outra personagem que apareceu pela primeira vez em X-Men 2 é a Lady Lethal, que ela é basicamente uma moça oriental que tem poderes semelhantes ao do Wolverine. Ela tem garras que se estendem, tem um fator de cura, uma força lá, agilidade, e ela apareceu em X-Men 2 sendo controlada pelo Tenente Stryker e usada por ele para prender os X-Men. Aí no final do filme, ela e o Wolverine lutam, ela quase mata o Wolverine, mas ele acaba vencendo pegando um tubo que injeta adamantio líquido, fincando no estômago dela e enchendo o corpo dela de adamantio, fazendo com que ela morra. Aqui ela foi rescalada como uma outra atriz e por isso pode ser que você não reconheça ela muito bem. Agora vamos avançar um pouco na linha do tempo. Um personagem que apareceu pela primeira vez em X-Men 3 é ninguém menos do que o Fanático. Nos quadrinhos, o Fanático é o irmão do Professor Xavier, que ele tem o poder de uma joia que faz com que ele seja imparável. Mas no filme, a relação dele e do professor nunca foi de serem irmãos, então ele é só um cara que tem poderes de super força e tal. Nunca fica muito claro quais são os poderes dele. No filme, ele aparece sendo interpretado pelo ator Vinnie Jones, que foi chamado pro Deadpool e Wolverine. Só que o ator virou e falou: galera, eu tô velho, eu tô fora de forma. E usar aquela armadura foi uma das piores experiências da minha vida. Não rola trocar a armadura? O estúdio respondeu: não. E ele disse: então eu não vou participar. Aí trocaram de ator para um novo ator. Mas o rosto deles é até parecido se você for olhar. Ele aparece pela última vez no X-Men O Confronto Final, que é o X-Men 3, e nunca mais é visto. E se você tá gostando do vídeo até aqui, comenta aí embaixo. Seu comentário vai ajudar esse vídeo a chegar em mais pessoas, me mostrar que você gosta desse tipo de conteúdo e fazer o canal crescer. O que no final das contas vai ajudar tanto eu quanto vocês, porque esse canal é meu pra vocês. Ou seja, é nosso, eu não sei porque eu falei que é meu. Mas enfim, dito isso, se você também quiser compartilhar com alguém, vai ajudar demais. Beleza? Então vamos continuar. Outra mutante que aparece no X-Men O Confronto Final, que é o X-Men 3, é a Calisto, que é uma mutante que era líder de um grupo que acaba começando a trabalhar junto do Magneto para caçar e matar todo mundo por trás da cura mutante. A Calisto, ela acaba pegando, ela tem um poder que ela consegue localizar mutantes, super velocidade, uma resistência adicional. E a última vez que a gente tinha visto ela antes daqui foi em X-Men, O Confronto Final, quando ela luta contra a Tempestade. A Tempestade arremessa ela contra uma grade, joga trovão em cima dela e faz ela fritar. Caralho, os anos 2000 a galera gostava de matar super vilões, hein? Aqui ela também foi rescalada como uma nova atriz, então você talvez não reconheça o rosto, mas você consegue reconhecer pela roupa que ela tá usando e as marcas, etc. Outro personagem que apareceu em X-Men O Confronto Final foi o cara dos espinhos. Ele não é o Spike dos quadrinhos, mas o poder dele é tipo fazer vários espinhos aparecerem. Se eu não me engano, ele não é o Spike. E aqui ele também foi rescalado como um novo ator. Ok, o último personagem do X-Men O Confronto Final é uma mina
que apoia a Callisto, faz parte do grupo dela. Ela também aparece aqui, você reconhece pelas roupas que ela usa. Eu não lembro o nome dela e eu também não lembro o que acontece com ela, porque ela é uma personagem muito secundária naquele filme. Mas se eu não me engano, ela foi morta pela Jean Grey durante as... Enfim, Poder Fênix. Foda-se. Mais um personagem do universo dos mutantes que aparece, só que dessa vez tem mais tempo de tela, é o Azazel. O personagem apareceu pela primeira vez no filme X-Men Primeira Classe, lançado em 2011, e depois apareceu outra vez no filme X-Men Apocalipse, onde é revelado que ele foi assassinado, muito provavelmente pelo Coronel Stryker. E no filme do Primeira Classe, ele simplesmente arrasou todo mundo. No pouco tempo de tela que ele tem, ele usou os poderes de teleporte, consciência espacial, super agilidade, super reflexos, regeneração e a cauda dele, que ela consegue tipo se mover e até lutar de acordo com o que ele pensa, para fazer o caos com todos os mutantes que ele enfrentou. E uma curiosidade interessante, nos quadrinhos é dito que o Azazel muito provavelmente é o pai do Noturno junto da Mística. E se você vê esses dois juntos, mano, é meio óbvio, né? Olha o garoto bonito aí! Outro mutante que aparece bem pouquinho é o Blob, que aparece como o cara que abre as mãos do gigante para que as pessoas possam entrar no covil da Cassandra. E por mais que a primeira referência real dele tenha sido em X-Men 2, quando a Mística tá lá invadindo os computadores do Stryker e vê o nome do Blob na tela, a primeira aparição real do personagem foi em X-Men Origins Wolverine, de 2009. Lá, ele é interpretado pelo ator Kevin Durand e acaba sendo um dos personagens que tá do lado do Wolverine atuando na Força Tarefa X, que é meio que uma equipe Black Ops comandada pelo Coronel Stryker. Lá naquele filme ele acaba começando bem magro e depois ele fica gordinho porque McDonald's e acaba sendo derrubado pelo Wolverine durante uma luta de boxe. Ele simplesmente some do filme aí e vai reaparecer outra vez em X-Men Apocalipse, onde ele é interpretado por um novo ator chamado Giant Gustav e aparece lutando contra o Anjo lá num ringue de luta underground de mutantes. E aqui no filme do Deadpool e do Wolverine ele é interpretado por um terceiro ator, no caso Mike Walters. Para fechar a trinca dos X-Men, mais uma personagem que aparece aqui que também foi rescalada é a Psylocke. Psylocke apareceu pela primeira vez lá no filme do X-Men, o Confronto Final, onde ela foi interpretada por Mylene Melisson. E lá ela atuou junto da Callisto na equipe do Magneto para tentar acabar com as pessoas que queriam gerar a cura mutante. Ela acaba morrendo no fim do filme, evaporada pela Jean Grey, e mais tarde foi rescalada como Olivia Munn no filme X-Men Apocalipse, onde ela aparece com o uniforme tradicional da Psylocke, que inclusive foi algo que a própria Olivia Munn fez questão de colocar no filme. Aqui ela é interpretada por uma terceira atriz, que é a Ayesha Hussein, e acaba tendo poucas cenas no filme. Eu honestamente quase não identifiquei que era Psylocke até conversar com um amigo depois. E aí vendo uns frames eu vi que ela realmente usa aquelas armas psionicas que a Psylocke tem. Mas assim, ela ficou muito escondida no filme. Agora, mais um dos vilões, só que dessa vez não faz parte do universo dos X-Men, é o Russo! O vilão apareceu pela primeira vez no filme Justiceiro de 2004. Aqui ele é interpretado por outro ator, você for ver os dois são completamente diferentes, porém você sabe que é ele por causa da camisa que eles usam, que é exatamente a mesma. Naquele filme, o Russo, cara, ele parece ser um matador de aluguel pra máfia, que é super forte e super resistente. Mas honestamente, eu diria que ele pode ser considerado um mutante, tá ligado? Não por ter poderes, mas pela resistência dele, porque o cara é simplesmente... porra. Nos quadrinhos ele apareceu pela primeira vez em Justiceiro, Zona de Guerra, e nos cinemas ele foi morto pelo Frank Castle, lá no filme de 2004. Por fim, uma aparição que passaria despercebida se você não tivesse prestando atenção é do Mercenário. O personagem apareceu pela primeira vez no filme do Demolidor de 2003, interpretado pelo Colin Farrell. Ele é basicamente um homem sádico que consegue matar as pessoas arremessando qualquer coisa que ele pode usar como arma. Tanto que na primeira aparição dele, ele mata uma senhora que tá falando muito do lado dele, usando um amendoim. O personagem terminou o filme do Demolidor todo quebrado, depois de ser arremessado por uma janela de uma igreja e caindo em cima de um carro de polícia, e aparece aqui sendo interpretado por um novo ator, o Curtis Rowland Small,
E você deve perceber que, tipo, eles são levemente diferentes. E isso se deve por quê? Porque essa versão do Mercenário aparentemente não vem do mesmo universo do Mercenário do filme do Demolidor, mas de um universo tangencial a ele. Ou pelo menos essa é a explicação que o Ryan Reynolds deu. Ok, agora acabamos os vilões. Deixa eu respirar um pouco e a gente já fala sobre os heróis. Vamos respirar. Muito bem. A primeira heroína que aparece aqui é Elektra Natchios, uma personagem interpretada pela Jennifer Garner no filme do Demolidor de 2003 e reinterpretada pela atriz em 2005 no filme Elektra. A personagem no filme Elektra, ela tinha alguns poderes, porque ela tinha voltado da morte, então, tipo, além de lutar, ela conseguia meio que se teletransportar. Parecia, eram umas habilidades meio ninjas, uma parada assim, ela tinha alguns poderes lá, sabe, mas nunca ficou muito claro quais são. Ela morreu pela primeira vez no filme do Demolidor, e aí ela voltou à vida no filme do Elektra, e no final do filme do Elektra ela continua viva, mas ninguém sabe o que acontece com ela depois disso. Ela reaparece aqui, e é interessante porque tem uma piada que o Deadpool fala, que ele vira e fala, sinto muito pelo Demolidor, e ela responde, tudo bem. Por que isso é interessante? Porque nos bastidores, a Jennifer Garner e o Ben Affleck, que foi quem interpretou o Demolidor, se conheceram e se casaram durante as filmagens do filme do Demolidor. Eles ficaram com um casamento durante alguns anos, tiveram até uma filha juntos, até que recentemente eles se divorciaram. E o Ben Affleck foi chamado para fazer uma ponta nesse filme como Demolidor, só que ele recusou. O motivo? Não ficou muito claro, mas eu acho que interpretar com a ex-mulher depois de toda essa treta pode ter sido parte do problema. Deus me defenderai. Outra personagem que aparece aqui que eu não esperava ver é o Blade, interpretado por Wesley Snipes. O Blade apareceu pela primeira vez em 1998 no filme Blade e depois fez 3 filmes, Blade 1, Blade 2 e Blade Trinity. E o interessante é, tem uma piada no filme em que o Blade ele vira e fala pro Deadpool, eu não gosto de você. E o Deadpool responde, nunca gostou. Essa piada acontece por quê? Porque em Blade Trinity, o Ryan Reynolds interpretou seu primeiro personagem no cinema, que foi um falastrão, que era um caçador de vampiros. E o personagem do Blade odiava esse cara. Então, basicamente, foi uma referência direta ao filme Blade Trinity. Mais um personagem que aparece aqui, e dessa vez é um cara que ninguém esperaria ver, é o Gambit, interpretado por ninguém menos do que Channing Tatum. E aí você vai falar, por que isso é importante? Porque assim, lá atrás, a Fox queria fazer filmes dos seus personagens dos X-Men. E eles queriam fazer vários filmes dos mutantes, filmes solos mesmo, pra contar as histórias deles. O primeiro filme foi o X-Men Origins Wolverine. Depois disso tinha um filme do Gambit e um filme do Magneto. Pro Gambit, eles queriam fazer um filme com o Channing Tatum. Tá ligado? Então era um filme com ele como ator principal. Só que esse filme ficou num limbo eterno. Nunca entrou em produção. Teve problema de trocar de roteirista, de trocar de diretor e nunca avançou. Tanto que o Gambit ele até vira e fala: ah, às vezes eu sinto que eu nasci aqui no Void, sabe? Que é tipo essa ideia, que o Gambit com o Channing Tatum nasceu como uma ideia, mas ele nunca saiu do vazio, nunca saiu do Void pra se tornar um filme real. Então todas as piadas associadas a ele fazem referência aos vários anos em que esse filme ficou travado. Se vocês quiserem um dia eu faço um vídeo específico sobre isso, porque é muita coisa. Ah, uma coisa que eu não falei, vamos lá. Blade, poder dele, ele é basicamente um vampiro, pra quem não conhece, ele é um vampiro que consegue andar no sol. E o Gambit, com os poderes dele, ele basicamente consegue energizar objetos e fazer eles explodirem. Até quando ele tá lutando lá contra o Russo, ele literalmente energiza o Russo e explode ele, o que é foda. Por fim, a gente tem também a X-23, que apareceu pela primeira vez na timeline do Logan e é a filha do Wolverine. Ela tem basicamente as habilidades do Wolverine, de fator de cura, as garras, e aqui ela parece mais velha, e é muito bonitinha a aparição dela e a relação dela com o Wolverine. Inclusive ela pega e usa os óculos que ela vai, quando ela vai lutar, ela coloca os óculos, que são os óculos que ela pegou lá no filme Logan, quando estavam numa loja, ela roubou aqueles óculos. Por fim, uma última aparição que vale mencionar. Tem um momento em que o Blade aparece, ele levanta uma bazuca, que ele vai usar pra explodir as mãos do Homem-Formiga quando eles vão invadir. Essa bazuca ele fala que é uma arma do Justiceiro, que foi usada em Justiceiro Zona de Guerra, que é um filme que foi lançado em 2008, onde o Justiceiro foi interpretado por Ray Stevenson,
que infelizmente agora tá morto. Naquele filme tem um momento que o Justiceiro pega uma bazuca e usa ela pra explodir uns caras que estão pulando no ar, tá ligado? Ele literalmente explode os caras no ar. E o Blade reutiliza a bazuca aqui. Então é uma menção honrosa pro nosso querido Justiceiro. E é isso aí, galera. Essas foram todas as referências que eu consegui pegar de personagens assim que estavam no fundo, que você via ele e você pensava, eu acho que eu conheço esse cara. E de personagens mais proeminentes, que são basicamente todos os heróis que aparecem. Eu não vou falar sobre todas as referências de Deadpools, porque eu não conheço tanto de Deadpool, então eu teria que fazer uma pesquisa mais a fundo. E, honestamente, esse vídeo vai ficar gigantesco. Eu acho que já tá de bom tamanho. Se eu esqueci de alguma referência que vocês pegaram, comenta aí embaixo, eu vou adorar saber e vamos conversando, porque, cara, esse filme foi tanta referência, é muito bonito, cara, é muito engraçado. Mas eu achei maravilhoso como eles fizeram essa carta de amor pros personagens da Fox, sabe? Até a Elektra, ela vira uma hora e ela fala, pelo menos assim, se a gente for, a gente vai ter a nossa morte honrosa. Que, querendo ou não, faz a gente pensar que, na verdade, era Jennifer Garner falando da personagem dela, que simplesmente foi esquecida. Inclusive, é o que eu comentei lá atrás. É interessante como esse filme ele pode ser visto como uma metalinguagem, porque o Void pode ser considerado literalmente o limbo da imaginário coletivo, tá ligado? O local em que os personagens vão pra serem esquecidos. Mas eu falo mais disso em um outro vídeo, porque esse vídeo já tá grande demais. Dá uma olhadinha nos outros vídeos do canal, porque tem mais alguns vídeos sobre esse assunto que eu tô fazendo, talvez vocês gostem. E como sempre, muito obrigado por estarem comigo até aqui, e até a próxima!